Bom, eu já dei start aqui na gravação. Primeiramente, bem-vindos, né, ao CEI de Instalações Elétricas Industriais. E também, como eu estava sem acesso aqui, era para a aula ter acontecido agora, no primeiro horário, né, das 20. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, provavelmente, vocês não conseguiram entrar, né, e eu também não consegui entrar, tá? Aí eu pedi para o TI liberou aqui e deu tempo ainda de eu colocar aqui a sala aqui para vocês organizar, né? Quem tem acesso aí provavelmente não conseguiu acessar porque o link estava inválido. Mas não se preocupe, pessoal, essa primeira aula é apenas uma aula aí de apresentação, tá? E aí, lembrando, esse é o módulo específico 2, tá? Começa hoje, né? O dia 11 até o dia 24 aí, de setembro. Tem um período do dia primeiro, já deixei aqui, né? Eu tava olhando, por isso que eu demorei mais aqui. Além de não ter acesso, eu não podia, quando eu não sou, né, o tutor, quando eu não estou transcrito como tutor, eu não consigo entrar. Mas enfim, vocês têm férias do dia, a unidade, né? Do dia um do 7 até o dia 18, tá? Por isso que vocês têm aula, ó, do dia 11 que é de hoje, né? Dia 18, dia 25, tá? E aí depois só dia 23 que vai entrar no período de férias. Momento presencial vai ter um sábado agora, né? É, tem um dia 28, né, do 6, e depois só em agosto, tá? Depois do período de férias. Então, pessoal, essa primeira aula aqui é uma aula mais de questionamentos, né, sobre ao C aqui de instalações elétricas industriais. Então, inicialmente, a gente vai falar de máquinas elétricas, né? Mais especificamente, máquina elétrica rotativa em modo rotor, tá? Deixa eu pegar o livro de vocês aqui, ó. Eu aconselho fortemente a vocês já estudarem aqui, ó. Já começarem pelo capítulo 4 do livro um. São dois livros, tá? O capítulo 4 dele. E basicamente nós temos estratégias, né? De partida, de dar partida em motor. Mas, uai, como assim, professor? Estratégias, né? Deixa eu só, né, aqui nessa aula inicial aqui, eu vou já aproveitar. Eu apresento a vocês quem não conhece ainda, né? Ah, professor, não conheço. Só para vocês terem uma ideia, o Cadicimo, na época que eu fazia engenharia elétrica, se ele existia, eu não tinha acesso a ele. Eu só tinha acesso lá no laboratório da PUC Goiás. Nós tínhamos acesso ao PSPAS, que ele é gratuito, e tínhamos acesso, e eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar lá no curso, mas como eu fiz o segundo grau colegial, né? Cheguei lá na engenharia bem cru mesmo. E esse software ele é gratuito, se eu não me engano, está na aba biblioteca. Depois eu vou dar uma olhada aí para vocês. E eu vou falar da partida direta, tá? A chamada partida direta aqui. Por que que essa partida precisa? Vou até já deixar ela aqui na tela, né? Por que que ela precisa? Vou achar aqui o nosso livro aqui.
Por que que esse motor elétrico aqui? Eu sei que é uma aula bem rápida, tá, pessoal? Mas não se preocupem, eu tenho gravações de aulas aqui, eu complemento, tá? Mas não se preocupe, na próxima aula eu complemento para vocês, tá? É porque eu tenho uma aula daqui a pouco aqui e realmente eu estava sem acesso. Consegui acesso agora faz uns 5 minutos. Mas tem problema não, viu? A qualidade aqui. Esse software aqui, vocês, pelo diagrama aqui, isso aqui é uma partida direta. Isso aqui é uma máquina elétrica, né? Um motor, uma máquina rotativa em modo motor. Nós temos aqui o disjuntor motor. Nós temos a chave contatora, né? E esse aqui da direita, da esquerda do vídeo de vocês, é o diagrama de potência e esse aqui é o diagrama de comando, tá? Aqui mostra o relé térmico, ó, ele tem a tag 95, 96. Essa daqui é a botoeira para desligar, é a normalmente fechada. Cena dos próximos capítulos, vou explicar, né, na próxima aula o porquê que ela é necessária e ela é ser normalmente fechada, por que que ela não é igual ao interruptor? Nós temos a botoeira de ligar o circuito, né? Você liga ela nos módulos normalmente aberta. A botoeira, diferente do interruptor, gente, ela tem ela tem um retorno por mola, tá? Não é igual interruptor de lâmpada que você aperta, ele fica a alavanca, né? Ele fica na posição e a não ser que você clique na outra posição para a alavanca abrir, ela não desliga, né? Já a botoeira para máquinas elétricas, né? Sistemas também de automação, elas têm um retorno por mola, porque é necessário, né? Quando você liga ali, ela existem elementos, só acredite agora que existem elementos de automação, aí é necessário usar o pulsador, a botoeira. E para tanto, você utiliza o contator, né? Contator, você faz o chamado selo, que esse selo ele vai passar na hora que liga, ó, deixa eu iniciar a simulação aqui. Vou ligar o circuito de potência, circuito de comando. Na hora que eu ligo o circuito aqui, ó, vocês estão vendo que o contator e o contato normal aberto dele fechou. Aí na hora que eu solto o dedo da botoeira, ele abre, mas como ele está bypassado, ou seja, tem um jump aqui, um desvio, a energia, está vendo? Ó, ela fecha, mas ela abre porque ela tem um retorno por mola. Aí tem um retorno por mola, tanto eu posso usar essa botoeira, tanto ela como normal aberta e normal fechada. Existem quatro bornes, né? O borne do normal aberto, o borne normal fechado. Para todo equipamento industrial é assim, tá? Mas existe um porquê. Por que que utiliza esse tal de contator, professor? É porque a máquina elétrica, só já dando spoiler aí para a próxima aula, ela tem, para ela vencer a inércia, né? Na próxima aula eu explico melhor. Para vencer a inércia, a máquina elétrica aí, né? A impedância dela, ela precisa os elétrons, né? Os portadores de carga que fica ali, porque literalmente eu estou até montando um experimento aqui junto com o professor Alan aqui, né? Experimento do motor rudimentar, né? Assim, é interessante a gente ver nos livros, né? A gente lê o livro de física e acredita nele. Então, o meu convite é não acredite no livro, não acredite em mim, veja por você mesmo. Na próxima aula, eu vou trazer aqui o motor rudimentar. Vocês vão ver por vocês mesmos que vou trazer até uma outra câmerazinha, né? Para mostrar que esse motor ele gira, né? Aí parece coisa do outro mundo. Imagina você, né? Você nunca viu um motor funcionando. O que que você acha que gira lá dentro? Ah, não, professor, tem duendes verdes, tem mini duendes, gremlins, né? Lá, vamos pegar a década de 80, tem gremlins lá, né? Tem duendes.
é igual naquele filme Homem de Preto, né? Existe um serzinho ali girando o motor. Não, é eletromagnetismo. Lembra lá da regra da mão direita lá, né? A mão direita aqui o dedão simboliza o circuito energizado onde está passando a corrente. A mão aqui abraçando o condutor é a densidade de campo eletromagnético. E o interessante é que dependendo da direção, ó, quando ele está nessa direção, vai aparecer um vetor força aqui embaixo. E como a tensão é alternada, né? Ora ele está para baixo, ora ele está para cima. E como o motor, o rotor, ele fica sobre um eixo, que é uma bobina retangular aqui. Aí aqui tem um eixo, é o eixo do rotor. Aí como ele fica preso aqui no eixo, né? Por exemplo, a corrente passa para esse sentido aqui, né? A corrente elétrica. Aí quando ela vem aqui, ó, entre o eixo aqui, ela passa nesse sentido, a bobina ela não gira, né? Aí, obviamente, aqui o meu desenho é meio tosco, né? Mas ela vai estar centralizada. Ela só não vai haver a formação, né, de um giro aqui porque ele está preso nesse eixo. Do mesmo jeito, a corrente que passa aqui e a corrente que passa nessa posição. Já as correntes que passam nesses dois lados aqui, acontece, como elas não estão presas, né? Igual aqui a parte aqui do rotor, acontece que um vetor força ele brota, literalmente, brota de dentro do condutor. Na verdade, esse vetor força ele está saindo de cada um dos sextilhões. Quando eu falo sextilhões, é 10 elevado a 23 elétrons. É muito elétron. Imagina que cada seçãozinha ali tem um elétron livre. Lembra lá o cobre, né? Se for um condutor de cobre, ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Essa é a densidade do cobre. Então, aquele elétron livre, na hora que está tendo a corrente elétrica, ele salta e aí um vetor força, né, tenta levar ele, mas como ele está aprisionado dentro da bobina, ele não consegue sair. Dependendo do tipo de construção, só dando spoiler aí, só falar só para vocês aqui do curso, dependendo aí, por que que antena, por exemplo, AM, FM, Wi-Fi, né, transmissão digital de sinais, que também ele está dentro do Wi-Fi. Desculpa, gente. Ele é classificado, né? Como que esse sinal ele sai daqui, não vai em nenhum fio e sai daqui do roteador e chega lá no seu celular ou no seu notebook ou no seu computador que tem o sinal Wi-Fi. Como é que ele faz isso, né? É esse elétron que ele se desprende da antena, da antena lá do roteador, ele se desprende, ele é uma onda eletromagnética. Não se esqueçam que o elétron livre ele é uma onda eletromagnética, ele viaja no ar, né? A velocidade maior é quando ele está no espectro de frequência da luz, né? Mas ele também ele pode estar no espectro de frequência da radiação, tá? Então é isso, pessoal. Assim, trocando em miúdos, mas bem miúdos mesmo, é isso. E eu vou, antes da gente finalizar esse início, essa aula inicial aqui, nós teremos bastante tempo aqui, ó. Eu vou abrir aqui a NTC 01 que a gente utilizou. Aí, como eu já havia ontem dado uma aula sobre isso, né? Aqui é a arquitetura e assim, por que que eu fiz toda essa explicação? Porque para ele vencer, né, para o motor, imagina o motor pesado, né, aquele rotor ali, para o elétron, ele tem né, como se diz, a massa dele é desprezível. Ele tem massa, mas ela é desprezível.
são muitos elétrons. Então, é literalmente a bobina que uma força, né, entre aspas, fantasmagórica está saindo ali da bobina e está fazendo o motor elétrico girar. Por isso que o motor elétrico ele gira quando você energiza ele. Não são duendes verdes, não são forças malignas, né? Lembra lá é, do Chaves lá, né? A bruxa do 71 falava os espíritos zombeteiros, né? Não são espíritos zombeteiros, não são gremlins, não são duendes verdes, não são ETs lá do Homem de Preto. É simplesmente eletromagnetismo. É uma força que sai do elétron e ela obriga o rotor a girar. Simples assim, né? É, isso não é magia, gente, é tecnologia, né? Busquem aí na internet de onde que saiu esse bordão, né? Só estou jogando essa. Então, professor, quer dizer que essa quantidade de corrente elétrica no transitório, que é na partida, ela sobe a níveis até 8 vezes a nominal, né? Então, um motor aí que tem corrente nominal, né, de, sei lá, vamos supor que ele tenha 20, não vamos fazer essa conta que é só uma aula inicial aqui. Vamos supor que ele a potência lá deu. Vamos pegar da tabela aqui, né? Ó, por exemplo, esse 1/4 de CV aqui, ó. É, 1/4 de CV, aí que essa tabela aqui, ó, lá na página 41, ela fala que ele tem 0,66 kW. Convertendo 3 casas depois da vírgula, então ele tem uma potência de 666, né? Watts de potência. 666 dividido, lembra, para a gente saber a corrente, né? 600, ó o número cabalístico aí. Ó, 600, deixa eu colocar 660, né? Ele não é uma dízima periódica, né? Então, 660. Ó, quase que eu errei aqui. Aí, 660 dividido, tá falando que esse motor aqui é monofásico, né? Então, o nosso monofásico aqui equatorial distribuição é 220 volts. Então, 220 volts é 3 amperes, tá? Monofásico em 220 volts, né? Agora, se para ele vencer essa inércia, essa corrente na partida, ela é 8 vezes a nominal, né? Então, vezes 8, olha só, foi para 24 amperes. Dependendo, aí lembra lá que a gente, lá no final de projeto elétrico predial, a gente fazia um cálculo, a gente somava com mais 5, né? E aí a gente dimensionava cadê? Tá aqui, ó. O o disjuntor, né? Então a gente somava com mais 5, né? 3 mais 5, né? Geralmente dá 8, né? Então você colocaria um disjuntor de 10. Mas como ele se trata de uma máquina elétrica, a máquina elétrica tem esse comportamento, né? Esse calcanhar de Aquiles, diferente de uma máquina resistiva, um chuveiro ou uma churrasqueira elétrica, por exemplo. Então, o chuveiro, se for o de 4.400 dividido por 220, dá 20 amperes. Ele vai ter 20 amperes da hora que ele ligou até a hora que ele desligar. Já a máquina elétrica, não. Na partida, em vez dela ter 3 amperes, ela vai ter 24. Passado esse período, aí ela diminui e volta para 3 amperes, né? E dependendo da potência, você precisa ligar, né, fazer essa ligação, principalmente o contator, ele tem uma armadura, né? Ele parece um transformador, né? Eu posso trazer na próxima aula aqui para mostrar para vocês. E essa armadura, a finalidade dela também, além de uma partida rápida, né? Porque imagina, se numa lâmpada da faísca, imagina no motor que chega 8 vezes a nominal aí, né? Então, ele tem uma armadura robusta para suportar a corrente elétrica. É isso, viu?
Então, essa foi a aula. Desculpa ela ter sido extremamente rápida, tá, pessoal? Como eu expliquei, eu não estava tendo acesso, né? Já estava pronto, mas não estava tendo acesso. A partir do momento que eu tive acesso aqui, já deu certo. E eu vou colocar uma aula extra, uma aula, até a aula que eu ministrei ontem, né? Extra aí para vocês, tá? Aí eu vou contar toda a história. Vou colocar essa aula de hoje, obviamente, né? E essa aula de ontem que eu ministrei lá para vocês, tá? Vou colocar dois links, beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Parabéns por ter passado aí no módulo um, né? Você está a cada vez mais, né, evoluindo e indo para o próximo nível, até você chegar no nível eletrotécnico. E com certeza, se você continuar avançando, você vai chegar, né, ou numa engenharia elétrica, dependendo do curso que você imaginar aí, né, que, que faça mais sentido para você, num técnico em automação e por aí vai. O céu é o limite para você. Com Deus na frente e com sua vontade, tudo é possível, beleza? Muito obrigado, viu, gente? Vem com Deus. Vai ficar renderizando. Amanhã vai estar disponível essa micro aula aqui e a aula completa aqui para vocês, tá bom? A gravação da aula completa. Até mais.